Boa noite! Está começando mais um Campinas em Pauta. Hoje, dia 29 de maio de 2013. Eu sou Sérgio Savagutti. Eu sou Letícia Oliver. E eu, Juliana Gimenez. Vamos às principais manchetes do dia. Cientista político analisa o começo do governo Jonas Donizete em Campinas. Marcha da Maconha se mobiliza em torno de uma lei que regulamenta a internação compulsória. João Carlos de Freitas opina sobre a seleção brasileira e Copa das Confederações. Virada cultural leva milhares de pessoas às ruas de Campinas. Confira isso e muito mais agora, no Campinas em Pauta. Tarifa na Zona Azul em Campinas sofreu aumento na última segunda-feira em cerca de 11%. O cartão de estacionamento rotativo nas ruas da cidade custava R$ 2,70. Agora é cobrado o valor de R$ 3,00. Cientista político analisa os 100 primeiros dias de governo do prefeito Jonas Donizete e aponta as principais necessidades atuais de Campinas. Em entrevista concedida à repórter Juliana Gimenez. Jonas Donizete iniciou seu governo realizando obras de baixo custo que garantem visibilidade, como a restauração de parques e praças. Porém, o cientista político Valeriano Costa afirma que foi um período de feitos pouco impactantes. Passou assim meio batido, assim, as pessoas ficaram assim, algumas, quem foram diretamente beneficiadas foram mais ou menos, digamos assim, deve ter sentido um impacto maior. Assim. Ele está sendo uma pessoa menos populista no sentido, aquele sentido tradicional que a gente imagina pela campanha dele, do que ele está aparecendo agora. Valeriano afirma ainda que a questão da saúde e a atualização da gestão pública são os pontos primordiais para alavancar o governo de Jonas. Um dos grandes focos dele teria que ser a saúde. Eu acho que é uma das questões mais assim de médio prazo, pelo menos daqui a 1 a 2 anos, seria uma marca importante para ele. Mas fora essa questão, por exemplo, da corrupção diretamente, que foi uma questão mais da organização interna da administração e não de obras, né? A questão de reorganização dos setores que fazem a questão da regulação do solo urbano, a autorização e licenciamentos, que estava envolvida em esquemas de corrupção. Isso é muito tradicional na administração pública, então é difícil mudar. Mas isso seria uma outra marca, né? Uma marca que seria a mudança na gestão, a modernização da gestão. Campinas é uma cidade moderna, tecnológica e tem uma administração pública velha e corrupta. O discurso sobre a necessidade de restauração da dignidade de Campinas foi um dos pontos mais marcantes da candidatura de Jonas Donizete, mas Valeriano Costa acredita que a população ainda está bastante desconfiada e desentusiasmada. A sociedade estava muito ressabiada, cautelosa e desconfiada, né? E ele foi eleito com uma boa votação, mas não foi uma votação estrondosa, foi uma votação boa, mas apenas razoável. Ele tem mais aquele entusiasmo dos 8 anos anteriores, principalmente na periferia, ainda parece que é uma coisa ainda pouco visível essa manifestação. Então, e essa coisa da dignidade, de restaurar, reorganizar a prefeitura, provavelmente, é uma coisa que não aparece, que a gente só vai ver se vai ter efeito daqui a 1 ou 2 anos, se a prefeitura vai ser mais eficaz, eficiente, menos exposta à corrupção. A gente não pode esperar que isso aconteça a tão curto prazo, né? A gente não pode cobrar dos governantes efeitos rápidos, porque senão a gente está estimulando o comportamento populista, né? E aí a imprensa começa a cobrar porque ele não fez nada, mas ele está fazendo muitas coisas provavelmente que não são visíveis. Tem que dar um crédito de confiança para ele pelo menos de 1 ano. A análise do governo Jonas Donizete é feita pela nossa comentarista política Isadora Cipolla. Boa noite, Isadora. Boa noite. Bom, eu acho que a descrença da população é um aspecto muito importante mesmo. Os escândalos de corrupção que marcaram a administração anterior do governo Hélio, a cassação do mandato e a necessidade que o vice assumisse o cargo foram acontecimentos que abalaram os campineiros. E tem se falado tanto sobre a desvalorização da política, né, que as pessoas têm deixado de votar e têm aumentado a percentagem de votos nulos. E aí um escândalo como o que aconteceu no governo passado só serve para confirmar a descrença da população. E sobre o governo atual, Jonas Donizete foi eleito num segundo turno, com uma quantidade de votos que não foi tão superior ao segundo colocado, e talvez até por essa descrença da população mesmo. E o Jonas, ele elaborou um pacote de medidas a serem cumpridas nos 100 primeiros dias de governo. Algumas dessas medidas foram realmente cumpridas, mas outras ainda estão na fase de decreto e não saíram do papel. Então, eu acho que 1 ano é um tempo suficiente para ser dado para ter crédito prefeito para que passem a ser perceptíveis as mudanças.
Foi eleita a nova composição do Diretório Central de Estudantes da PUC Campinas. O objetivo geral é retomar a organização dos estudantes frente à universidade, além de sanar demandas que se acumularam durante os anos sem gestão. Na reportagem de Isadora Cipolla. A chapa Podemos Sorrir Outra Vez foi a mais votada nas eleições para o DCE da PUC Campinas, que aconteceram entre os dias 23 e 25 de abril. Uma das integrantes, Flávia Ribeiro, explica o processo que levou à escolha da nova gestão. O DCE da PUC Campinas, ele estava sem gestão desde 2009, depois ele ficou esse tempo todo sem gestão e depois esse ano a gente conseguiu fazer as eleições do DCE. Concorreram 2 chapas, a chapa Filhos da PUC e a chapa Podemos Sorrir Outra Vez, na qual eu faço parte. A chapa Filhos da PUC teve 1.901 votos e a chapa Podemos Sorrir Outra Vez teve 2.979 votos, totalizando em quase 5.000 votos, o que foi uma grande vitória pra gente, pois depois de tanto tempo sem DCE, poucos estudantes sabiam da importância do DCE nem o que era um DCE. A posse foi tomada no último dia 16 de maio pelas 2 chapas concorrentes, já que o DCE da PUC é proporcional. A chapa Podemos Sorrir Outra Vez ficou com 9 coordenadorias, enquanto a Filhos da PUC ficou com 6. Flávia é responsável pela Coordenadoria de Combate às Opressões e falou sobre algumas propostas. São as nossas principais pautas, principalmente, que as pessoas elas consigam ter uma vivência universitária muito saudável, que elas não sofram nenhum tipo de preconceito dentro da universidade, nem por ser negro, nem por ser mulher, nem por ser homossexual ou pobre. Então, a gente também luta para a permanência estudantil dentro da universidade, porque quem mais sofre com isso são os bolsistas, são a população pobre que está dentro da universidade, que é bem pequena, inclusive. Então, a nossa gestão, ela quer garantir com que as pessoas tenham, para além do acesso, a permanência à universidade. Permanecer dentro da universidade é extremamente importante, ter livros suficientes para os estudantes estudarem, ter xerox mais barato, ter um restaurante universitário. São algumas das pautas e propostas que a gente está colocando em relação a isso. A gestão afirma ainda que será baseada em assembleias que envolverão todos os estudantes, e a primeira reunião ainda está para acontecer. Hora de falar sobre economia. O número de consumidores endividados aumentou no mês de abril. É o que afirma a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio. Na reportagem de Daniela Castro. O segmento em que as pessoas mais fazem dívidas é o de eletroeletrônicos. É o que afirma o economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas, Laerte Martins. Os segmentos que apresentam maior número de inadimplência são os eletroeletrônicos, os eletrodomésticos, vestuários e calçados. Tá certo? E em seguida vem os outros menores, né? Mas esses são aqueles que mais chamam a atenção da inadimplência aqui em Campinas. A receita para não entrar no vermelho é a mesma de sempre, gastar menos do que se ganha. Mas e quando a gente já se enrolou nas contas, o que fazer? O professor de economia da PUC Campinas, Paulo César Adani, vai dar 3 dicas para você se reorganizar financeiramente. A primeira dica que eu dou é que todos façam um planilhamento detalhado de todos os gastos que tem. A segunda dica que eu dou, para que não se compre por impulso. Às vezes tem um crediário tranquilo, crediário fácil, mas aquele produto não foi ainda refletido sobre a essencialidade que ele tem para a compra. E o terceiro é que assim, é pouco explorado ainda para os brasileiros, mas é importante a gente lembrar que todos têm que ter uma poupança ou tem que ter pelo menos a ciência de que precisamos provisionar recursos pelo motivo precaução. Às vezes a gente é convidado para um casamento, precisa de dinheiro. Às vezes surge alguma manutenção no carro, né, que precisa de dinheiro. Então isso o brasileiro não conta muito e é obrigado a ter uma despesa consigo mesmo. Essas são as 3 principais dicas. Quem fizer isso direitinho, eu acho que sai do sufoco, ou até quem não está no sufoco pode adquirir bens com mais tranquilidade no futuro. Enem 2013 chega a 7,8 milhões de inscritos, informa Aloysio Mercadante, ministro da Educação. O anúncio foi feito pelo ministro em discurso durante o Encontro Nacional de Educação Empreendedora, promovido pelo SEBRAE.
As provas do Enem serão realizadas nos dias 26 e 27 de outubro deste ano. São esperadas cerca de 7.000 pessoas para a solenidade de Corpus Christi da Arquidiocese de Campinas. O evento será realizado nesta quinta-feira, dia 30 de maio, entre as 3 da tarde e as 8 da noite. Haverá missa na Estação Cultura às 2 horas da tarde e procissão até a Catedral Metropolitana com previsão de início às 18 horas. O maior encontro religioso do mundo, a Jornada Mundial de Juventude, está em contagem regressiva. Mais informações com a repórter Bruna Franco. A Jornada Mundial da Juventude, Rio de Janeiro 2013, está chegando. Nos dias 23 a 28 de julho, o Rio de Janeiro vira sede do maior encontro religioso do mundo. O evento reúne jovens cristãs que têm como objetivo terem um encontro com Deus. A estudante Isabela Vicentim, que há 2 anos participou da JMJ de Madrid, na Espanha, este ano não vai ficar de fora e já confirmou presença para o Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito boa, você se sente realmente em contato assim, com Deus mesmo, é uma experiência que não tem como explicar, é uma coisa única. O que eu mais fiquei assim admirada é que são vários jovens de todos os lugares do mundo que possa se imaginar, várias línguas, várias raças, cores e tudo para o mesmo intuito. Além da Isabela, outros jovens ansiosos se preparam para o encontro com o Papa Francisco e todas as outras atividades programadas. O padre João Batista Cesário, coordenador geral da Pastoral Universitária, vê o evento como uma oportunidade única e importante para o Evangelho. Um grande momento, uma grande oportunidade de a gente anunciar aos jovens o Evangelho de Jesus Cristo, que é sempre um convite à vida e a uma vida com sentido. Participe você também da jornada. Mais informações no site www.rio2013.com. Bruna Franco. Vamos a um rápido intervalo e logo voltamos com Campinas em Pauta. No mês dos namorados, mude para Claro, porque aqui você tem a melhor tarifa do Brasil. De Claro para Claro, apenas 6 centavos o minuto em ligações locais e celulares de graça. É isso mesmo, a melhor tarifa em celulares Motorola W375 com rádio FM, câmera e hits polifônicos de graça para você no plano estilo. Venha para Claro e traga seu namorado, namorada, rolo, cacho. Para saber mais, acesse www.claro.com.br ou ligue 1052. Estamos de volta com Campinas em Pauta. A Marcha da Maconha, evento que tem acontecido desde 1994, passa no próximo dia 8 por São Paulo. A edição desse ano tem como foco o repúdio ao projeto da Lei 7663/10, que regulariza a internação compulsória. A reportagem é de Caio Colette. No próximo dia 8 de julho, acontece a edição paulistana da Marcha da Maconha, movimento popular que desde 1994 luta pela legalização do uso da famosa erva. Nas últimas manifestações, porém, o foco do protesto tem sido o projeto de lei 7663/10, apresentado em plenário pelo deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Entre outras determinações, a proposta facilita a internação compulsória, ou seja, contra a vontade do indivíduo, de usuários de drogas, incluindo a maconha. A PL divide opiniões até mesmo entre os manifestantes. É mais uma tentativa paliativa, uma tentativa errônea do Estado de tratar o problema de uma forma que não vai solucionar ele desde a raiz. Eu acho válido, mas porém eu não acho que isso funcione assim em termos de usuários de maconha. Usuários de crack sim, porque muitas vezes você não tá ciente, então você tá se destruindo, mas você não tem ciência daquilo. Já o professor André Bengtson, formado em Sociologia pela Unicamp, é enfático ao dizer que as propostas do deputado Osmar Terra são um retrocesso em relação à política de drogas adotada hoje pelo mundo todo. Os americanos vieram nos anos 70 e 80 com essa repressão dura sobre o cartel na Colômbia, na América Latina. Isso só fez aumentar o consumo. Hoje em dia, no século XXI, a ideia é uma adoção de um outro tipo de política, não restritiva dessa forma. Então o Brasil, na verdade, ele está retrocedendo no tempo. A Marcha da Maconha acontece em Florianópolis, Rio das Ostras e Olinda, no dia 1º,
e em Balneário Pissarras, no dia 2. Na capital paulista, no dia 8 de junho, a manifestação começa às 14 horas, no MASP. Estudantes de todo o país se juntam para ir ao 53º CONUNE, Congresso da União Nacional dos Estudantes, que acontece este ano em Goiânia. O repórter Sérgio Savagutti. Acontece dos dias 29 de maio a 2 de junho o 53º CONUNE, Congresso da União Nacional dos Estudantes, que tem como objetivo o debate e troca de opiniões sobre o país, como a análise das políticas públicas, a ação dos movimentos sociais, os avanços na área da educação, esporte, meio ambiente, direitos humanos e outros assuntos importantes, além de presidir a eleição da nova diretoria da UNE, União Nacional dos Estudantes. Um outro ponto importante do Congresso é a evidência de que as lutas, os movimentos sociais e a busca dos direitos dos estudantes são os mesmos em todo o país, não sendo problemas pontuais de uma região específica, mas sim um problema geral, como afirma o estudante de jornalismo da PUC Campinas, Lucas Eduardo, que já participou de outras edições do CONUNE. Em cada lugar do Brasil, com as suas diferenças, regionalidades, também tem um pouco da mesma coisa, né? As lutas são as mesmas, os enfrentamentos são os mesmos, e a estudantada, né, a juventude, com certeza, em qualquer lugar que ela esteja, ela representa esse potencial de luta, né, de defesa do ideal. Este ano são esperados ao menos 10 mil estudantes de todas as partes do país, e a expectativa dos estudantes é alta, como afirma Lucas Eduardo. A UNE possa estar cumprindo seu papel, e todos os estudantes que vão se encontrar em Goiânia possam realmente voltar de Goiânia cheio de gás para continuar tocando as lutas em cada cidade, em cada lugar, e que nós possamos realmente fazer valer o nosso direito e que o Brasil escute nossa voz. Alguns dos temas em destaque do CONUNE desse ano são juros, dívida pública e investimento público em educação, democracia, reforma política e financiamento público de campanha, a questão da maioridade penal e a luta pelos direitos civis no Brasil. Agora, o esporte. Palmeiras ganha mais uma e segue líder na Série B. O time de Gilson Kleina venceu o Asa de Arapiraca por 3-0. Gols de Kleber, Juninho e Thiago Real. Pela Libertadores, o Fluminense tenta a classificação contra o Olímpia. A partida será realizada no Paraguai. No primeiro jogo, o placar foi de 0-0. Um dos esportes mais antigos das Olimpíadas e pouco conhecido é o arco e flecha, mas a prática desse esporte vem aumentando. Na reportagem de Raíssa Iglesias. Os arcos começaram a ser usados pelos homens primitivos como utensílios de caça e, com o tempo, se tornaram armas de guerra. Hoje, o esporte é uma das modalidades mais antigas das Olimpíadas. Em Campinas, a Escola Arco e Flecha Brasil já formou 1.200 arqueiros. O técnico Eugênio Sato conta um pouco da dificuldade da prática na cidade. Isso é outra coisa assim que limita muito o nosso esporte. O espaço que o tiro com arco compete é um campo de futebol. E junto no final de semana está todo mundo jogando futebol. Você quer o campo para tirar, não pode, porque tem um jogo. E não é só o tiro com arco, todas as modalidades. Eu costumo brincar aqui no Brasil assim, se o esporte não tem bola, ele não é esporte, é hobby. E falando em hobby, a engenheira Rafaela Rossi pratica o esporte há 1 ano e meio e conta por que ela escolheu o tiro com arco. Sempre foi um sonho meu e é um esporte que eu acho bonito, que tem mistura de equilíbrio e atividade física. Tenho esse hobby e eu tenho a vontade, o sonho de ir para uma Olimpíada, para uma competição de verdade. Porém, o tiro com arco exige muita dedicação e perseverança do atleta. Um bom arqueiro para a competição tem pelo menos 10 anos de treinamento. O técnico Sato contou também que o esporte pode ser praticado por qualquer pessoa, desde que haja disciplina. Não existe restrição física. Cadeirante ou deficiente físico pode ter um braço só, pode ser 100% cego. Existem técnicas para se atirar. Então, o Paralímpico ele é totalmente viável na modalidade de tipo. É claro que exige um sacrifício do atleta. Ópera no Campinas em Pauta.
O Bayern de Munique se sagrou campeão da UEFA Champions League. O time bávaro bateu o rival, Borussia Dortmund, por 2-1, no estádio de Wembley, na Inglaterra. É a quinta vez que o clube alemão conquista o título. O Dortmund foi campeão na temporada 97-98. O título do Bayern é analisado pelo nosso comentarista esportivo Vinícius Parábola. A final da UEFA Champions League do último sábado foi espetacular. Todo torcedor de futebol ficou com gosto de quero mais. Porém, Arjen Robben, chamado de pipoqueiro por muita gente, marcou o gol da vitória aos 43 do segundo tempo. Vitória e título merecido do Bayern de Munique. Porém, se o Dortmund de Jürgen Klopp vencesse, não seria nenhum absurdo. Afinal, ele montou o elenco com apenas 20 milhões de euros. Comentarista esportivo da Rádio CBN Campinas, João Carlos de Freitas, opina sobre a Copa das Confederações e Seleção Brasileira, em entrevista concedida esta tarde à repórter Letícia Oliver. A Copa das Confederações FIFA Brasil 2013 acontecerá entre os dias 15 e 30 de junho. A seleção brasileira fará sua estreia pelo Grupo A contra o Japão no Estádio Nacional de Brasília. É sobre isso que eu converso agora com João Carlos de Freitas, jornalista formado pela PUC Campinas e que atualmente é comentarista esportivo na Rádio CBN. Qual a importância da Copa das Confederações para um país que tem uma série de problemas sociais, econômicos e de infraestrutura? Quais as contribuições ela trará para o Brasil? Na verdade, o Brasil ele está assumindo a Copa das Confederações porque ele será o país sede da Copa do Mundo. Então a FIFA exige isso, né? O país que ganha o direito de sediar a Copa do Mundo, ele também é obrigado, numa prêt-à-porter, vamos dizer assim, a fazer essa preliminar, né? Que é a realização da Copa das Confederações, que não tem o tamanho da Copa do Mundo, né? Para começar, a Copa das Confederações ela é realizada com 8 seleções, muito diferente da Copa do Mundo. Mas já dá uma avant-première, a gente vai ter uma ideia de como será a parte logística, né? Atendimento, acomodação, enfim, né? Qual será a nossa performance ao momento em que a gente já estiver efetivamente dentro do grande evento que vai ser a Copa do Mundo. Na sua visão, o elenco selecionado pelo técnico Filipão para esta Copa, ele é definitivo ou apenas uma base para o Mundial de 2014? Não, definitivo eu não acredito, que o futebol é muito dinâmico e as coisas mudam, né? É muito comum, por vezes, você trabalhar uma equipe durante algum tempo e, de repente, até na véspera mudar. Eu já vi mudança de treinador em véspera de Copa do Mundo, né? Acho que o exemplo mais contundente e mais universal é a Copa de 1970, quando a gente tinha tudo definido, fizemos uma excelente eliminatória, né? Fomos os melhores nas eliminatórias, o ataque brasileiro com aquelas feras do Saldanha, e de repente, por aqueles desentendimentos, aquelas posições até políticas, naquele momento de exceção da política brasileira, no momento da ditadura, do regime militar, o João Saldanha acabou sendo demitido há 4 meses antes da Copa do Mundo. E o Zagallo foi quem assumiu. Houve alguma alteração no time que vinha jogando, né, em relação àquilo que vinha fazendo o João Saldanha, e a gente foi campeão, né, mesmo com essa mudança. Eu acho que a própria Copa de 2002 também, embora o tempo não tenha sido assim tão exíguo, tão curto, mas ela teve esse panorama, né, quando a seleção brasileira vinha com o Vanderlei Luxemburgo, e aí, um ano antes, ele também saiu para a entrada do próprio Filipão. Então, o Filipão já tem essa prática de assumir uma equipe um ano antes da Copa do Mundo. De forma que a gente pode dizer o seguinte, que a Copa das Confederações, de fato, ela pode estabelecer uma base. Mas como nós não temos o time, a gente pode ter muitas mudanças, né? Quando a gente fala em base, a gente fala aí em 70% do time. Mas pode ser que a gente tenha uma mudança até mais radical. Vai depender muito do comportamento desses jogadores agora, que eles vão ser efetivamente, vão passar pela berlinda, né? Eles serão testados. Então, se tiver um bom comportamento, a gente já pode dizer que será uma base. Caso contrário, muita coisa pode mudar, de repente, em metade, né? Ou até mais.
Sim. Desse elenco, quais jogadores você escalaria como titulares e quais outros você convocaria que ficaram de fora dessa lista? A seleção que o Filipão chamou não é difícil de ser escalada, né? É claro que cada um vai ter uma seleção, mas basicamente vai haver, assim, se não uma unanimidade, mas uma coincidência, pelo menos em 80% dos nomes. Hoje a seleção do Brasil, a gente poderia dizer que é o Júlio César, o Daniel Alves pela lateral direita, o Marcelo pela lateral esquerda, o Thiago Silva no meio junto com o Davi Luiz, né? Essa é a provável zaga brasileira. Aí no meio a gente ainda não tem um volante definido, né? Vai ficar uma luta ali, mas a princípio pode ser o Luiz Gustavo, né? Que vem vindo do Bayern e acabou de se sagrar campeão da Champions League, e ele está bem. Não pode ser o Luiz Gustavo, o Oscar, que esse naturalmente deve ter lugar na seleção. Acho que o Ramírez, o Hernanes, né? O Ramírez nem foi convocado, o Hernanes, e provavelmente a gente deve entrar aí com 3 atacantes, né? Com o Neymar, com o Fred, eu acho que esses são garantidos, e o próprio Hulk. A princípio seria essa, né? Uma seleção base. Não significa que essa escalação será a que vai iniciar, mas é uma escalação que se não acontecer em 100%, Letícia, vai acontecer aí em 80% desses nomes que eu citei. Como você vê o futebol brasileiro na atualidade, comparativamente ao da Europa? A gente está perdendo muito, o que é preciso mudar? A gente perdeu o estilo. O que acontece é que o futebol houve uma evolução muito grande no aspecto físico, e os europeus, eles sempre valorizaram a parte tática, né? Por que eles valorizam a parte tática? Porque eles não têm o nosso talento, né? O brasileiro é muito malemolente, o brasileiro já nasce com uma bola de futebol pregada, né? Eu acho que o primeiro presente de todo garoto aqui é uma bola de futebol. Então nós sabemos jogar futebol, nós somos habilidosos, e a gente sempre confiou nessa habilidade, né? A gente nunca se organizou taticamente. E na Europa, diferente, sempre a parte tática foi mais valorizada, até pela falta de condição técnica em relação aos nossos jogadores. Ocorre que a gente acabou caindo numa armadilha, porque enquanto eles cada vez mais valorizaram a parte tática, nós aqui no Brasil ficamos no limiar. Nós abolimos, né? Hoje você anda numa escassez de formação de grandes jogadores técnicos. A gente não forma mais os grandes meias. Você anda pelo Brasil aí, você vê muito pouco jogador por exemplo, com a maestria, a categoria, né? A habilidade do Ronaldinho Gaúcho. É muito difícil você ver um jogador assim, o próprio Neymar, que está saindo para a Europa. E você começa a ver que as categorias de base dos clubes, elas se preocupam hoje muito em formar o brucutu, o jogador de marcação, o jogador cuja força é a principal característica. E aí o que acontece? Aí nos torna iguais em termos técnicos aos europeus. Se a gente ficar igualado em termos técnicos, nós vamos ser sobrepujados pela tática, pela organização tática, que a deles é muito melhor que a nossa. Então, o que eu recomendaria, urgentemente, isso não adianta você imaginar nas equipes de cima, você começar pela base, né, pela formação de jogadores, os garotos de 12, 13, é onde você começa a formar o garoto, a gente retornar e valorizar a nossa técnica, a nossa habilidade, a nossa malemolência, né, nosso improviso, toda aquela forma alegre que nós sempre tivemos de jogar futebol. Acho que nós temos que retornar a esse processo, retornar a esse conceito e, num segundo estágio, tentarmos nos organizar taticamente. Eu citaria um exemplo também, vou lá de novo na Copa de 70, Valéria, de 1970, quando nós tínhamos os melhores jogadores do mundo, só que naquele momento nós nos organizamos, nós tivemos a melhor preparação física. Naquele instante, naquela Copa do México, nós tivemos 4 preparadores físicos. A gente colocou o método, naquela época eram métodos revolucionários, e também fizemos uma boa Copa taticamente, né? O Zagallo do treinador, ele conseguiu fazer uma boa Copa taticamente. Juntando a nossa técnica, nós ficamos imbatíveis. Então é isso. Temos que valorizar muito mais a nossa habilidade, nosso talento, e deixar de competir de igual para igual com a tática. Na tática nós vamos sempre perder para os europeus.
Para encerrar, João, você falou sobre o Neymar. Na última segunda-feira tivemos o desfecho da novela Neymar, que acertou sua transferência para o Barcelona. Na sua opinião, ele terá sucesso na Europa vestindo a camisa do clube catalão? E você acha que ele acertou em escolher o Barcelona e não o Real Madrid? Bom, em relação à escolha, ele fez certo. E não é difícil explicar. O futebol do Barcelona, ele é muito mais parecido, ou por outro, né? Ele é muito mais adequado àquilo que nós gostamos de fazer no Brasil. Nós não podemos esperar do Neymar no Barcelona o toque de bola. O Neymar não é um tocador de bola como gosta o time do Barcelona. O time do Barcelona, ele joga nesse conceito há muitos anos. Eu me lembro que o Barcelona disputou uma final de Copa Mundial contra o São Paulo em 1991, e já naquela época, olha, já se vão mais de 20 anos, Letícia, o Barcelona jogava dessa forma, tocando a bola, valorizando, né? Não tinha a qualidade técnica que tem hoje, mas já tinha o mesmo conceito. Então, o Neymar, nesse conceito, ele vai perecer. Só que eu tenho certeza que o Barcelona não espera dele apenas o toque de bola. O Barcelona deve dar a ele a liberdade de driblar, a liberdade de se apresentar em jogadas agudas, né? Quer dizer, toda aquela genialidade que nós estamos habituados a ver no Neymar. Agora, o que o futebol do Barcelona é adequado, muito mais do que o do Real Madrid, para o estilo brasileiro, você não tem a dúvida disso. É só a gente imaginar, por exemplo, o Daniel Alves, que é o lateral direito do Barcelona, brasileiro. A gente verifica a produção do Daniel Alves dentro da equipe do Barcelona e a produção do Daniel Alves na própria seleção brasileira. Ele na seleção brasileira não joga nem metade do que aquilo que joga no Barcelona. Por quê? Porque ali ele sente organização, né? Ele consegue colocar a sua habilidade a serviço do grupo, e é um estilo que é muito adequado, né, àquilo que nós gostamos de fazer. De forma que a escolha do Neymar foi correta. Se ele terá sucesso, vai muito ao encontro dessa tese que eu acabei levantando aqui. Se ele quiser chegar no Barcelona e ser mais um, jogar como joga o Iniesta, jogar como joga o Xavi, Fábregas, esses jogadores são tocadores de bola. E aí ele vai ficar no lugar comum. Mas se ele chegar no Barcelona e conseguir impor o ritmo, impor o seu estilo, aquilo que ele sabe fazer, que é o drible, né, que é a parte insinuante, a criatividade, aí eu não tenho dúvida que ele vai se destacar e em breve será, de fato, um dos melhores jogadores do mundo. Obrigada pela entrevista. Falou conosco João Carlos de Freitas, jornalista da Rádio CBN. Vale lembrar que, além de Brasil e Japão, México e Itália completam o Grupo A da Copa das Confederações. Pelo Grupo B, Espanha e Uruguai duelam em Recife, enquanto que Tahiti e Nigéria estreiam no Mineirão. O campeão será conhecido no dia 30 de junho no estádio do Maracanã. Começa a venda de ingressos para o amistoso entre Brasil e França, na Arena do Grêmio em Porto Alegre. As vendas serão pela internet. Se o torcedor quiser ir até as bilheterias, só poderá fazer isso no sábado, a partir das 11 horas. O jogo será realizado dia 9 de junho e servirá como preparação da seleção brasileira para a Copa das Confederações. Vamos falar de cultura. Neste sábado, dia 1º de junho, abre temporada no Teatro Iguatemi o espetáculo infantil Alice no País das Maravilhas. A obra de Lewis Carroll é adaptada pela companhia Plat de Jour, conhecida por seu humor irreverente. O valor do ingresso é R$ 30 e as sessões são aos sábados e domingo, às 4 horas da tarde. A virada cultural paulista neste último final de semana levou milhares de pessoas às ruas de Campinas. Com 4 palcos espalhados pelo centro, a Estação Cultura foi o ponto principal por onde passaram bandas como Clube do Balanço, Barcelona Sessions e o rapper Emicida. Reportagem de Paula Fonseca. Com apresentações de teatro, música e dança, a virada cultural em Campinas atraiu aproximadamente 38 mil pessoas para aproveitar o final de semana de cultura gratuita. A
As mudanças desse ano ficaram por conta de 4 novos palcos espalhados pelo centro da cidade. Já a segurança foi reforçada com mais de 200 policiais nos pontos principais, o que foi um fator positivo para a maioria das pessoas. O diretor de cultura, Gabriel Rapace, conta que o planejamento de segurança foi iniciado muito antes e reforçado para que o evento não tivesse problemas. Desde o dia 12 de março, nós iniciamos esse trabalho com os órgãos de segurança. Então, participaram desse planejamento o SAMU, a ENDEC, que é responsável pelo trânsito, o Departamento de Limpeza Urbana, também participou a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, e nós também, a própria Secretaria de Cultura, contratou para todos os locais fechados seguranças privados que fizeram a revista na entrada de todas as pessoas que estiveram no evento. Entre atrasos e problemas técnicos, as bandas perderam mais de 1 hora para entrarem no palco da Estação Cultura. O diretor de cultura explica o incidente. Isso aconteceu por questões técnicas de passagem de som. As bandas, quando chegavam, elas tinham que fazer a ligação do equipamento e adequação, a calibragem do som. E como eram bandas grandes, isso demorou mais do que o previsto pelo planejamento dos produtores do governo do estado. Durante a noite de sábado, a banda Clube do Balanço foi destaque e reuniu milhares de pessoas em uma grande roda de samba. O vocalista Marco Matoli contou como foi se apresentar no evento, apesar dos atrasos e problemas técnicos. Foi super legal, a gente achou a resposta do público muito boa, muito positiva, assim. Tocar em virada é sempre bacana, assim. É confuso, é bagunçado e bacana. Na manhã de domingo, a Orquestra Sinfônica de São Paulo lotou o Teatro Castro Mendes, deixando algumas pessoas para fora. À noite, depois de mais de 2 horas de atraso, o evento foi fechado com a banda Barcelona Sessions, seguido do rapper tão esperado Emicida. Nosso comentarista cultural, Caio Colette, dará sua opinião sobre a Virada Cultural 2013. Boa noite, Caio. Boa noite, Sérgio. Bom, a escolha do Emicida como a principal atração da Virada Cultural de Campinas reflete uma valorização do rap nacional que a gente não via desde os anos 90, quando a gente tinha o Planet Hemp e os Racionais MCs. O Emicida e o Criolo, que se apresentou na Virada Cultural da capital, levaram suas rimas para todos os cantos do Brasil e inclusive para o exterior. Em 2011, o Emicida se apresentou no Festival de Coachella, na Califórnia. Mas por mais que seja bom ver que nossa música é reconhecida internacionalmente, é preciso dar ainda mais destaque para o fato que a crescente valorização do rap nacional, que também revelou artistas como Carol Conká e MC Marechal, é só mais uma parte de um movimento com muito mais correntes. A popularização, inclusive entre a crítica, do eletrobrega e do funk, com a Banda O, a Gabi Amarantos e o Bonde do Rolê, e o rejuvenescimento da MPB com a Clarice Falcão, o Cícero e a Tulipa Ruiz, apontam para a criação de uma identidade pop brasileira que só ocorreu nessas dimensões na bossa nova e na tropicália. Resumindo, as coisas parecem boas para a música brasileira. Correspondentes internacionais, a reportagem Sem Fronteiras, este foi o tema da Jornada de Jornalismo 2013, que teve início no dia 7 de maio. 4 jornalistas foram convidados para o evento, sendo eles Luiz Carlos Zazenha, que atualmente trabalha na Rede Record, Cléster Cavalcante, autor do livro Dias de Inferno na Síria, Luciana Xavier Vasconcelos, correspondente da Agência Estado, e Natália Ramos Miranda, jornalista da agência France Press. Quem conferiu os detalhes foram as repórteres Marta Raquel e Vanessa Dias. Nos dias 7 e 8 de maio, o Auditório Dom Gilberto foi palco da Jornada de Jornalismo 2013. O evento contou com 4 palestrantes e a presença de estudantes de comunicação da PUC Campinas. A partir do tema Correspondentes Internacionais a Reportagens Sem Fronteiras, jornalistas com experiência internacional contaram um pouco de sua história, falando sobre a importância da atuação do jornalista como correspondente do Brasil. O evento acabou esclarecendo a ideia de muitos estudantes de comunicação, de acordo com o professor de jornalismo da PUC Campinas, Arthur Araújo. Depoimentos recentes e vividos de bons profissionais são formas de mostrar que a profissão é apaixonante e vale a pena entrar e investir nela.
Para os alunos, foi interessante aprender sobre um tema que não faz parte da grade de disciplinas da faculdade, como comenta a aluna do 3º ano de jornalismo, Isabelle Grangeiro. Os jornalistas que vieram, eles podem passar um pouco da experiência deles. E principalmente esse tema que foi específico, que foi de correspondentes, que a gente não tinha nenhum professor que foi correspondente. Então, para mim, foi diferente, fez um diferencial. Cada dia, o evento teve 2 palestras, uma de manhã e uma à noite. O primeiro palestrante foi o jornalista Luiz Carlos Azenha, ex-correspondente da Globo em Nova York. No período da noite, quem se apresentou foi o repórter Cléster Cavalcante, autor do livro Dias de Inferno na Síria. O último dia começou com a palestra da jornalista Luciana Xavier Vasconcelos, ex-correspondente em Nova York pela Agência Estado. A jornalista também deu a volta ao mundo sozinha em um ano, entre 99 e 2000. Quem finalizou o evento foi a jornalista chilena Natália Ramos Miranda, que começou a carreira como tradutora e hoje atua como correspondente internacional. Durante sua palestra, Natália mostrou as dificuldades enfrentadas pelos jornalistas que se tornam correspondentes internacionais. Eu chorava no escritório, assim, não sou capaz de fazer isso, é muito difícil. Não consigo escrever, não sei escrever, não consigo ser clara, rápida, não consigo nada. E meu ex-professor, que era meu chefe, ele falou para mim, tem paciência, é um trabalho difícil, tem que aprender a ser claro, tem que aprender a escrever rápido, tem que aprender a pensar, a hierarquizar as informações. Esse é um processo lento. Apesar de não esconder as dificuldades, a jornalista Natália Ramos Miranda incentiva o aluno que pensa em ser correspondente internacional. Então, o que eu penso para vocês que são novos ou talvez têm vontade de ser corresponsais é saber que talvez não vai ser tão fácil, nem tão bonito, que vocês vão ficar sozinhos no outro lado, mas tem coisas boas, como conhecer ou abrir os olhos a uma cultura diferente. A jornalista chilena trabalha desde 2005 como correspondente internacional. Ela começou na França e passou por lugares como Caribe, Venezuela e agora o Brasil, onde está há um ano. O Campinas em Pauta de hoje fica por aqui. Desejamos a todos os ouvintes uma boa noite. Boa noite e até a próxima. Boa noite.